É com alegria que nos encontramos mais uma vez, que estamos reunidos pela graça de Deus, também gratos ao Senhor por todas as vitórias que nós conseguimos na semana que passou e esperançosos na graça de Deus por esta semana que inicia, por todos os desafios talvez que vinhamos a passar e os desconhecemos, mas aquilo que nós conhecemos é o poder de Deus e Ele, seja em que circunstância for na nossa vida, seja um desafio no casamento, na educação dos filhos, a tratar dos nossos pais ou de algum membro da família, nós agradecemos ao Senhor o conhecimento que temos da Sua Palavra e por isso nós estamos aqui para a Sua Palavra ser uma vez mais lida, compreendida e pela graça de Deus aplicada na nossa vida. Dou as boas-vindas a todos vós, também saúdo o meu marido que está comigo mais uma semana. Obrigada pela tua presença, que Deus nos possa inspirar e abençoar e vamos iniciar com uma oração. Querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo quanto por nós tens feito e, acima de tudo, Senhor, te agradecemos do fundo do nosso coração por termos tido um dia acesso à Tua Santa Palavra, Senhor. Obrigada porque esta bússola, este GPS nos tem conduzido nas nossas vidas e também tem sido, Senhor, um lenitivo e uma esperança que encontramos, apesar de às vezes as angústias e os desafios baterem à nossa porta. Ajuda-nos, Senhor, uma vez mais a nos submetermos ao Teu Espírito, que seja a graça do Teu Espírito que nos oriente e que nos inspire nesta hora, nós que falaremos, aqueles que nos escutarão, fica connosco, Senhor, e que o Teu Espírito nos assista e, para além de compreender a Tua Palavra, nos ajude também a motivar-nos a aplicá-la. Te pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição desta semana tem um título bastante convidativo e bastante pertinente. O que viram eles na tua casa? E leva-nos a uma história que nós poderemos encontrar no Antigo Testamento de Ezequias, que era um homem que, olha, passou por aquilo que nós, creio que foi semana passada ou na outra semana, já não me recordo, falávamos sobre a perda da saúde e este senhor perdeu a sua saúde, portanto, aliás, ele teve uma orientação da parte de Deus e isto para mim é algo nem sei muito bem como é que nós lidaríamos ou geríamos a nossa vida se tivéssemos uma orientação da parte de Deus tão direta quanto esta, quando, por exemplo, em Isaías, no capítulo 38, que é onde encontramos aqui esta história, portanto, este Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, portanto, não havia solução para a doença que ele tinha, e o Senhor diz-lhe algo, logo aqui no versículo 1 do capítulo 38, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Se para alguns isto possa causar, ou seja, se o Senhor um dia se dirigisse a nós tão diretamente quando fez a este Ezequias e diz, põe em ordem a tua casa porque vais morrer, pode causar dois sentimentos, um de angústia ou de sofrimento e de não querer, ou outros que, pronto, que aceitam a vontade de Deus e orientam a sua vida para poder depois descansar segundo a ordem de Deus. No entanto, este Ezequias chorou amargamente e fez um pedido ao Senhor. O que é que nós encontramos na história? É verdade, Milu. Bom, em primeiro lugar, esta informação que Deus faz chegar a este rei Ezequias, que era um rei justo, Exato, que tinha andado nos caminhos do Senhor, depois vai ter uma falha, já vamos falar sobre isso, mas Deus faz-lhe chegar esta mensagem através do profeta Isaías que ele ponha em ordem a sua casa porque iria morrer. Bom, eu creio que esta é uma mensagem que Deus dirige a cada um de nós, porque conforme o sábio Salomão diz em Eclesiastes 9:5, os vivos sabem que hão de morrer. é verdade. Portanto, não sabemos quando, e porque não sabemos quando, devemos estar sempre preparados. E, portanto, a nossa casa deve estar sempre em ordem, a nossa vida deve estar sempre em ordem, porque não sabemos quando é que chega o dia em que termina a nossa peregrinação nesta terra. E isto não nos deve criar angústia alguma, porque se nós estamos verdadeiramente com o Senhor, não devemos estar em angústia. Porque quando nós estamos no Senhor, sabemos que a morte é apenas um sono temporário. Exato.
Exato. Porque depois desse sono temporário seguir-se-á a ressurreição gloriosa, a ressurreição da vida, Exato. como Jesus lhe chamou em João 5:28, e essa ressurreição da vida abrirá as portas diante de nós à eternidade, a uma vida eterna. Portanto, agora, o que é certo é que este rei não estava seguramente preparado, digamos, para terminar a sua vida nesta terra. Então ele diz aqui, portanto, que ele faz a oração. Orou, portanto ele chorou, diz aqui, e chorou Ezequias muitíssimo, não apenas chorou, mas chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías novamente e dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Isto é um sinal de que o Senhor também ouve as nossas orações e vê as nossas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Bom, provavelmente nesta oração que Ezequias fez, ele pediu mais tempo de vida. Pois bem, a história destes 15 anos de vida extra que Ezequias viveu não foram os mais positivos, porque foram nestes 15 anos que ele teve um filho, nomeadamente Manassés, e Manassés foi dos reis mais ímpios que existiu na nação de Judá. Aliás, a Bíblia diz que Manassés pecou imenso, ele foi um rei durante 55 anos, foi muito tempo. Bom, mas voltando ao caso de Ezequias. Ezequias, entretanto, é curado e as notícias da cura dele chegaram inclusivamente a Babilónia. Exatamente. Imagina onde as notícias vão chegar. Aliás, e não é para menos, porque se hoje em dia nós soubéssemos alguém que tem uma doença terminal e que da parte de Deus recebe uma orientação a dizer que tem mais 15 anos de vida, também nos surpreenderia como neste tempo, não é? E quiseram conhecer Ezequias, quiseram conhecer este homem que foi abençoado por Deus. Mas é que aqui o texto em Isaías 39:1 diz, naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladão, o rei de Babilónia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Portanto, seguramente foi a admiração, não é, por aquilo que aconteceu. Aliás, há uma outra indicação de que os babilónios terão ficado muito curiosos, porque houve um fenómeno. Os babilónios eram observadores atentos dos astros. Exatamente. Aliás, foi na antiga Babilónia que se iniciou, podemos dizer, a astronomia, só que a astronomia naquele tempo estava interligada com a astrologia. A astronomia tem um caráter científico, a astrologia não, é puro misticismo. Mas os babilónios misturavam tudo, portanto, a observação física e, portanto, factual com o misticismo. E eles já perceberam-se que houve esta mudança, portanto, como diz aqui em Isaías 38:8, eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus atrás. Eles, como observadores astronómicos, aperceberam-se disso. E, portanto, eles devem ter associado uma coisa à outra e não creio que eles vieram a ajudar apenas para a dizer, olha, estamos muito contentes que estejas curado. Eles queriam perceber o que é que se tinha passado que fez com que houvesse este fenómeno astronómico. E se calhar é interessante dizer que as bênçãos de Deus que Ele nos concede, neste caso até a questão de um feito astronómico que acabou por mudar exatamente aquilo que era o natural comum até então, e também o facto de agora Ezequias estar curado, eram oportunidades que Deus estava a dar a este rei para que quando viessem as outras nações questionar o porquê das coisas, e ele pudesse dar um testemunho, do Deus de Judá, do Deus de Israel, que tinha sido ele o autor da sua cura e também de ter mudado para trás os graus. Mas portanto, não foi isso que aconteceu. Então o que é que nos diz o texto em Isaías 39:2? E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Ou seja, mostrou tudo o que era material. E onde é que Ezequias mostrou as riquezas espirituais? Não mostrou. E quando o profeta que já tinha falado com ele anteriormente, que é o mesmo profeta Isaías, vem de novo ter com ele, diz o versículo 13, então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias, de uma terra remota vieram a mim de Babilónia. E disse ele, que foi que viram em tua casa. E agora disse Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar.
Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que antes oraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilónia. Bom, certamente que esta embaixada de Babilónia, ao ver todos os tesouros que o rei Ezequias tinha, como é que eles ficaram? Cheios de inveja. Começaram a cobiçar. Então eles começaram certamente a fazer planos, se um dia pudermos vir aqui e roubar isto tudo. Agora, Deus teria desfeito esses planos maquiavélicos dos babilónios se ele tivesse dado honras e louvores a Deus, isso não tenho a menor dúvida. Exato. Só que Ezequias não fez, esta foi a falha que há bocadinho eu falava que houve na vida de Ezequias. Agora, que aplicação é que isto tem para os nossos dias agora? Pois bem, aqui na lição de domingo, e muito bem os autores chamam aqui a atenção que cada visita feita ao lar de cristãos é uma oportunidade para as pessoas conhecerem seguidores de Cristo. E nós, os cristãos, não são chamados a exibirem os seus bens materiais ou as suas realizações, embora possam reconhecer que se trata de bênçãos de Deus. São chamados para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sempre a nossa ênfase, Milu, deveria ser nas riquezas espirituais que o Senhor tão graciosamente nos dá. E quão facilmente nós podemos cair neste erro em que Ezequias caiu. Portanto, isto é uma lição muito importante para nós, de que aquilo que nós temos que transmitir, aquilo que temos que mostrar não é as nossas mobílias, não é a nossa linda casa, ou seja ela como for, não é nada do que exista na nossa casa em termos materiais, é mostrar aquilo que nós somos, e somos não por nosso mérito pessoal, mas unicamente pela graça e pelo poder do Senhor. É verdade que, mesmo como famílias cristãs, hoje, e numa cultura e numa sociedade em que nós estamos, em que os valores e a importância, vamos dizer assim, das famílias ou dos chefes de família passam, dizem eles, pelas conquistas materiais, ou pelas viagens que fazemos, ou pelas marcas das roupas que usamos. E muitas nada disso tem valor. É isso. À luz da palavra de Deus, nós acabamos por perceber que, para já, se temos o que temos, o devemos à graça de Deus. Claro. E como diz no Antigo Testamento, não digas que foi a força do teu braço que te conseguiu isso, mas é as bênçãos de Deus, é o cuidado, a orientação que o Senhor tem para connosco e a bondade que Ele tem em nos dar a saúde, em nos dar a energia para termos exatamente essas coisas na nossa casa. E depois, o facto de as termos sempre para a bênção de outros. Ou seja, o carro que nós temos poder ser uso também para algum querido que possa não ter e precise de boleia. Os bens que nós temos, o convidar alguém para vir a uma refeição e estar connosco e poder partilhar dessa refeição. Todas as coisas boas que nós temos pela graça de Deus, poder ser usado também para a bênção de outros. E, portanto, eu acho que é extraordinário. A lição desta semana também, na lição de segunda-feira, fala-nos também sobre este desejo que todos nós temos como crentes em Jesus, que a nossa família, que ainda não conhece Jesus, nem pratica a sua palavra, possa vir ao conhecimento da palavra de Jesus. E claro que a família é o primeiro campo missionário logo que nós temos. Às vezes nós achamos que o maior trabalho missionário que podemos fazer é ir para um país remoto, fazer grandes missões no exterior, e Deus deu-nos aqui um exemplo de uma simplicidade de passagem do Evangelho, quando vai buscar estes discípulos, que serão os discípulos de João, que fala a André, André vai falar a Simão Pedro, a simplicidade do Evangelho, da sua própria experiência, e que acaba por conquistar estes corações também para virem querer conhecer a Jesus. É interessante que, com certeza que este desejo de partilharmos a palavra de Deus tem que começar dentro da nossa própria casa. Se na nossa casa estamos felizes e contamos as bênçãos que Deus nos tem dado, se partilhamos-las com os nossos filhos, se fazemos disso o culto da família, se partilhamos esses eventos, espontaneamente e naturalmente nós poderemos falar dessas coisas também a todos os que estão à nossa volta. E creio que é algo de interessante. Nós nunca podemos partilhar aquilo que não temos. Ora bem. Só podemos dar aquilo que temos. Ora bem. E para termos, temos que ter este relacionamento com o Senhor, sem o qual nós não temos isso. Agora, quando nós temos, então aí podemos sim partilhar. E é interessante que a lição também referia, não é pelo facto de sermos imperfeitos que nos deve inibir ao facto de partilharmos ou não a palavra. É evidente que um pai e uma mãe não são perfeitos. É evidente que os filhos, mesmo falando com os seus coleguinhas, não são perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Mas não é por isso que os jovens crescendo não vão começar depois, posteriormente, a chegar à conclusão, olha, realmente o meu pai ou a minha mãe tinham esta ou aquela fragilidade, mas aquilo que diziam realmente era a verdade. Aquilo que diziam realmente a palavra de Deus confirma, a minha vida confirma. E, portanto, não nos devemos inibir pela nossa própria limitação de tendência pecaminosa que todos nós temos, porque se os nossos filhos virem
Erramos, é verdade, mas até pedimos perdão e nos humilhamos diante de Deus e diante dos queridos a quem ofendemos, isso até é um trunfo de vitória nas mãos de Deus. Portanto, não é uma humilhação nem uma vergonha, é um trunfo de vitória nas mãos de Deus. Na lição de terça-feira, falava sobre esta questão de casamentos divididos pela religião. Já falamos numa semana outrora sobre este assunto, que era, portanto, sobre aqueles que, estando casados, posteriormente vêm a conhecer Jesus e um deles não aceita, portanto, a mesma fé e os mesmos princípios. Como é que o Senhor nos orienta, e se calhar recordar isso, o que fazer nestes casamentos mistos? Pronto, esse foi um dilema que os crentes na igreja em Corinto viveram, e então eles escreveram uma carta a Paulo, isso vem relatado em 1 Coríntios, no capítulo 7, e nessa carta eles certamente devem ter expresso a ideia de se era permitido ou se era legítimo eles, como crentes, poderem, portanto, digamos, separar-se do seu cônjuge incrédulo. Exato. E Paulo vai dizer não, Exato. de forma alguma. 1 Coríntios 7 diz assim, versículo 1, ora, quanto às coisas que me escrevestes, ou seja, Paulo está aqui a dizer, portanto, que recebeu uma carta da parte dos crentes coríntios. Depois, aqui a última parte do versículo 1 diz, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Já agora, só uma pequenina explicação sobre este versículo. Há autores que dizem que, provavelmente, esta frase, bom seria que o homem não tocasse em mulher, fazia parte, não faz parte dos conselhos que Paulo está a dar aos coríntios, mas fazia parte do conteúdo da carta que os coríntios enviaram a Paulo. Ou seja, este texto deveria ser talvez lido desta maneira. Quanto às coisas que me escreveste de que seria bom que o homem não tocasse em mulher, e depois Paulo é que vai falar a partir do versículo 2. Mas é sobretudo a partir do versículo 12, exato, sobre esta questão. E mais à frente, exato, portanto, ele dá vários conselhos, exato, mas quando se trata dessa questão de, portanto, porque aqui havia várias questões. Exato. E ali era a questão se deviam estar com uma mulher, se não deveriam, se deviam casar, se não deveriam casar, estar solteiros. Eram dúvidas que, claro, as crentes tinham e muitas vezes se a pessoa não tem conhecimento, que era o caso deles, eles estavam, portanto, eram neófitos na fé, portanto, eles não tinham esse conhecimento e Paulo vai formá-los, vai-lhes dar essa formação. Quantas pessoas não vêm para a igreja, são batizados, claro, mas ainda necessitam de formação, não é? E foi o que aconteceu com os coríntios. Então, a partir do versículo 12, Paulo diz, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente, exato, em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. E depois Paulo dá aqui uma razão, versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher. Bom, aqui este santificado não quer dizer que é a mulher que em si que dá a santificação ao marido, exato, mas ela é um meio, isso, pelo qual Deus... um instrumento que Deus pode usar e certamente usa, exato, para fazer chegar portanto, a bênção à sua casa. A bênção ao marido descrente, exato, neste caso, ou à mulher descrente. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. E outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Depois, no versículo 15, Paulo diz, mas se o descrente se apartar, aparte-se. Se quiser apartar, que se aparte. Ou seja, da parte do crente tem que haver esta convicção muito firme que ele não tem legitimidade para separar do seu cônjuge, mesmo que o cônjuge seja um descrente. Ok? Aliás, se calhar até reforçávamos o conceito que ainda há pouco nós dissemos, passa a ser o seu lar o primeiro campo missionário. Exatamente. Ou seja, a primeira intenção e prioridade na sua vida é exatamente conquistar o cônjuge para Jesus, para os ensinamentos de Jesus. E mais, diz aqui, portanto, aqui também na lição que deve ser, portanto, o crente deve sentir que, aliás, aqui na lição terça-feira, o estado sagrado do casamento e as suas intimidades devem prosseguir após a conversão de um dos cônjuges. Portanto, não há nada, mas absolutamente nada de errado em um cônjuge que é cristão, seja ele esposo ou esposa, ele poderia pensar, mas eu agora dei-me ao Senhor, como é que eu vou partilhar a minha intimidade sexual com o meu cônjuge que é descrente? Não, é legítimo, sim, absolutamente legítimo. E, portanto, Paulo está aqui a dizer aos crentes, não separam. Se o descrente consentir. Exato. Agora, se ele não consentir e quiser ir embora, Paulo diz, olha, se ele quiser ir embora, então que vá. Nesse caso, diz aqui, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Exato. É como se Paulo estivesse a dizer, olha, Deus quer que vocês tenham uma vida em paz, tranquila, portanto, deixem-no ir,
vocês não o ponham fora. Vocês assumam as vossas responsabilidades, porque o crente, mais do que qualquer outra pessoa, deve sentir o peso da responsabilidade de assumir os seus compromissos. Se o outro não quer, deixa-o ir. Claro que isto, é evidente, falar é muito simples, não é? Que isto traz mágoa, traz dor, mas Paulo está a ser muito frio, digamos, muito concreto. Daquilo que de nós dependa, o poder fazer o que de nós depende. É interessante que na lição vinha este aspecto também muito importante, que é o peso que tem o nós inevitavelmente sermos exemplos ou modelos na nossa casa ou para outros também. Mesmo o apóstolo Paulo, quando faz aquela palavra, ser de meus imitadores, no sentido de que ele buscava o Senhor, de que ele buscava a dependência de Deus, não imitadores no sentido que eu sou perfeito, então sigam-me a mim, mas que ele, como era, buscava o Senhor incessantemente e que ele ansiava que as pessoas buscassem esse mesmo Deus. Esta questão, é verdade que, como pais, nós somos modelos para os nossos filhos. Muitas vezes não é só a nossa palavra, ou se calhar a maior parte das vezes nem é a nossa palavra que vai trazer a eficácia, mas é sobretudo os exemplos que nós deixamos sem palavra. Mas é também interessante que a lição traz-nos este tempero, este equilíbrio de dizer, mas cuidado, o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, é verdade que há homens e mulheres que nós olhamos e dizemos, olha, estes valores e aquela postura é bom de seguir, porque são coisas corretas à luz da palavra de Deus, mas nunca colocarmos as pessoas num pedestal ao ponto de acharmos que nunca falharão. E às vezes isto traz grandes mágoas e até desvios depois no percurso de cristão, porque nós fizemos tanta fé na pessoa, que acabamos por depender dela e não do Senhor. Deixa-me ser mais específico e concreto, Milo. A lição aqui de quarta-feira diz que a vida familiar deve ser partilhada, é um facto. No entanto, esta chamada de atenção para a nossa natureza humana pecaminosa é uma grande... está muito bem colocada, porque eu já conheci casos de, por exemplo, casais que se tornaram muito amigos e depois a coisa correu mal. Portanto, muito cuidado. Ou seja, há limites. Portanto, nós devemos partilhar, é bom a amizade, a partilha, sem dúvida, mas tudo tem os seus limites e, portanto, sempre pedindo ao Senhor que nos dê o controle sobre nós mesmos, sobre a nossa natureza, e se virmos que eventualmente o inimigo está-nos a tentar, é melhor nos separarmos e cada um para o seu lado. Este tipo de amizade contagiosa, como dizia a lição desta semana, que nós devemos ter no sentido de, por exemplo, através da hospitalidade, que é um dom maravilhoso que Deus entrega às famílias e que muitos, segundo a palavra de Deus, pela hospitalidade até anjos receberam e o próprio Jesus receberam, não é? O caso de Ló, por exemplo. O caso de Ló, exatamente. Mas podermos exercitar e disponibilizar, e lá está, as coisas que nós temos, não tanto para nos gabarmos delas e delas dependermos como se as coisas materiais fossem a razão da nossa felicidade, mas elas estão ali, se calhar, e inclusive, não só para a nossa bênção, mas para a bênção de outros também, que tendo necessidade de serem acolhidos, ou pernoitar, ou ter uma refeição, o poderem fazê-lo na nossa própria casa. Eu iria terminar, ou se calhar pediria a ti, para ler esta citação de sexta-feira, que é maravilhosa, e que não podemos deixar de a referir. Diz assim, muito mais poderosa do que qualquer sermão que se possa pregar é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida dos seres humanos. A nossa esfera de influência pode parecer limitada, as nossas capacidades diminutas, escassas as nossas oportunidades, os nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente, aqui é a palavra-chave, fielmente as oportunidades proporcionadas pelos nossos lares, maravilhosas serão as nossas possibilidades. E quem escreveu isto é a serva do Senhor, Ellen White, tem a ciência do bom viver. Exato. Que Deus realmente nos ajude e que, como diz aqui, se soubermos fielmente aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, receberemos grandes bênçãos, e não só nós, mas aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos possa continuar a abençoar. Estamos mesmo a aproximar-nos do fim deste trimestre e destes estudos que tivemos a oportunidade de estudarmos juntos, mas para a semana cá estaremos, pela graça de Deus. Oramos até lá para que Deus o abençoe a sua casa, a nossa também. Até lá, se Deus quiser.